Isso de apaixonar-se por mulheres. Clarissa não conseguia resistir a se render ao encanto de uma mulher. Era por um instante apenas, mas o suficiente. Saudações literárias! Tudo bem? Antes de se tornar um clássico do século XX, Mrs. Dalloway, da escritora inglesa Virginia Woolf, foi recebido pelos leitores com estranheza, colocando na roda de discussão a concepção do que é literário. Em 1925, ano em que a obra foi publicada, a sociedade estava acostumada com o velho estilo de contar histórias, com fatos que se desenrolam de forma linear e ao longo de muitos dias ou anos. Mas Virginia queria fazer algo novo, diferente, que expressasse de alguma forma as mudanças que aconteciam ao seu redor. Além de presenciar a Primeira Grande Guerra, Virginia viu a paisagem se transformar diante de seus olhos. Ela nasceu em meio a carruagens e cavalos movimentando as ruas de Londres e morreu quando o automóvel, o avião, o rádio, o telefone e o cinema já eram populares. Diante desse turbilhão, você acha que a literatura ia continuar a mesma? Em Mrs. Dalloway, Virginia nos oferece a possibilidade de darmos um salto na nossa capacidade de leitura. Tudo começa quando Clarissa Dalloway, uma elegante mulher de 52 anos, vai dar uma festa e resolve ir sozinha comprar as flores. Essa simples ida à floricultura é o gancho dos vários acontecimentos triviais que se darão ao longo deste dia. Um dia qualquer do mês de junho de 1923, numa Londres, sob os ecos do pós-guerra. E toda a história se passa nesse curto instante de tempo e espaço. Você acredita que alguns desistem desta obra por julgá-la difícil? Mas não é isso não. Virginia desafia a nossa atenção ao criar algo inusitado e absolutamente inovador na época. Ela dá vida a uma narrativa não linear e a um narrador, digamos, diferente, que é capaz de navegar errante pelas paisagens e mentes dos personagens. Como um espectro, um fantasma, esse narrador se distancia observando os aspectos mais ordinários. O olhar das pessoas, a marcha, a pressa, o alarido, a simetria de um corredor, janelas iluminadas, um piano, casais passeando, um papagaio, plantas. De repente, sem qualquer aviso prévio, esse narrador entra na cabeça de um personagem e começa a revelar os seus pensamentos mais íntimos. E quando você menos espera, ele sai dessa cabeça e invade outra, que pode ser a de uma pessoa até então desconhecida que passava por ali. E é dessa forma, sobrepondo camadas e camadas de história, que Virginia ensina o seu leitor a desfrutar a literatura de uma forma diferente. Ela nos prova que é possível sim escrever um romance sinuoso e que se passa ao longo de apenas um dia. Mrs. Dalloway foi um divisor de águas na vida da autora, porque nele Virginia assume uma voz experimental. E mais, ela nos mostra que não precisa acontecer nada de extraordinário ou escandaloso para justificar uma história que se deseja contar. Virginia nos aproxima da vida real, a vida que a gente leva mesmo, aquela que é feita de pequenos momentos e dias comuns. Porque no fundo são os menores atos que movem as engrenagens da nossa existência. Você não acha? Mrs. Dalloway é, portanto, uma ficção que toca a realidade. Ou melhor, que anda de braço dado com ela. Clarissa Dalloway é o símbolo feminino desse romance. Vagando atarefada pelas ruas de Londres, ela deixa-se afetar por tudo que a cerca e demonstra abertamente o seu encantamento pela vida, cativante e misteriosa, de uma riqueza infinita esta vida. Adentrando seus pensamentos, a gente descobre que a sua primeira paixão, aquela paixão de adolescência, foi Sally Seton, a sua melhor amiga. Clarissa ia dar uma festa naquela mesma noite e ia brilhar. Tudo bem que ela tinha uns fiapos de conhecimento e um rostinho ridículo, mas era uma dama
com o dom de conhecer as pessoas quase que por instinto, fazia-se notar. Precisava ser apreciada. Era possuidora da dádiva de ser, de existir, de fazer com que tudo se reduzisse ao momento em que ela passava. E Clarissa, pensativa nessa caminhada rumo à floricultura, nem nota a presença de Septimus Smith, o símbolo masculino dessa história. Ex-combatente da Primeira Guerra, Septimus anda mergulhado numa espécie de estresse pós-traumático que o leva constantemente a pensamentos suicidas. Ele vive uma realidade paralela. Sentado no banco com seu casaco surrado, encolhido, ele ouvia pardais cantarem palavras gregas. Via também seu amigo morto em combate atrás das grades da cerca. E o cachorro estava se transformando num homem. Era horrível, terrível. Depois da guerra, ele simplesmente não sentia mais nada. Conseguia pensar, ler Dante com facilidade. Conseguia fazer contas, o cérebro estava em perfeitas condições. Só que ele não sentia mais nada. Clarissa é vida, Septimus é morte. E eles têm em comum a cidade de Londres, onde dividem as mesmas calçadas, os mesmos ruídos, e são esses os elementos que os aproximam. Septimus enfrenta o insano e a autora, Virginia Woolf, se apropria desse personagem para ela própria manifestar parte de si. Assim como Septimus, Virginia foi atormentada por surtos psiquiátricos e colapsos nervosos ao longo da vida. E ela se valeu dessas experiências para criar as cenas de loucura do romance. E o final trágico desse homem pode ter sido o prenúncio do que viria a acontecer com ela mesma. 16 anos depois de Mrs. Dalloway, Virginia Woolf afogou-se por vontade própria nas águas do rio Ouse, aos 59 anos. Mrs. Dalloway nos obriga a um exercício tão caro nos nossos dias: pausar. Parar para observar as coisas mais corriqueiras. Como um avião que rasga o céu e parece escrever uma palavra. Que palavra seria essa? Depois vamos entrar numa confeitaria para nos deliciarmos com os doces mais açucarados. E aquele carro que está chamando a atenção de todo mundo que passa? Será o primeiro-ministro? Mas se bem que pode ser o príncipe ou a rainha. Pausar. Perceber. Pegando carona nesse narrador diferentão, a gente penetra o labirinto da consciência alheia, acessando o passado, o presente, os dramas, as futilidades, os sonhos perdidos, o beijo roubado, o eu te amo não dito, a juventude que escorreu languidamente pelas mãos. Com seu estilo elegante e sensível, Virginia Woolf testa uma literatura livre e selvagem, porque sopra para onde manda o fluxo do pensamento. E o nosso pensamento nem sempre é muito coerente. Quem fala? Quem pensa? São várias as vozes, mas elas estão sempre ali, exaltando o eu em sua potência. Um eu que reina entre as pequenas coisas, entre os detalhes de um dia qualquer. Vejamos, por exemplo, o encontro entre Clarissa e Peter, ex-namorados que passaram 30 anos sem se ver. Estão um de frente para o outro e o narrador vai revelando tudo desse interessante encontro. Eles se acham velhos, se criticam e ao mesmo tempo tremem de emoção, se admiram. Tudo em poucos minutos e no silêncio. Ficou mais velha, o mesmo estranho olhar, o mesmo terno xadrez. Não há nada pior no mundo para as mulheres que o casamento. Está um pouco mais fino, mais murcho. É delicioso ouvi-la dizer, meu querido Peter. Ele é absolutamente encantador. Não estou apaixonado por Clarissa. Sinto-me apenas incapaz de tirá-la da cabeça. Nada disso é dito abertamente em palavras que saltam da boca, tá? Então será que isso faz de Mrs. Dalloway um livro que é movido por aquilo que não é dito? A maioria das palavras deste livro de fato não tem som, mas gritam na mente. E como certas imagens se fixam na mente, imagens simples, porque a glória não vai vir, tá?
Então, para que esperar o seu grande dia? Esse dia simplesmente não existe. E é isto que esta história quer nos provar. Que aquele dia, o único dia, o dia da glória, é hoje, é agora. E esse conjunto resume todos os nossos dias, resume a nossa vida. Um beijo e até a próxima!